A Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Direito Aduaneiro, tem a honra de apresentar o webinar O Mercado de Câmbio e Operações de Trade Finance, evento promovido pela referida comissão e com o apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com 2 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU, os objetivos Trabalho Digno e Crescimento Econômico e Parcerias e Meios de Implementação. Com a palavra, senhoras e senhores, Dr. Robson Crepaldi, presidente da Comissão de Direito Aduaneiro da OAB São Paulo. Boa noite a todos. Na qualidade de presidente da Comissão de Direito Especial de Direito Aduaneiro, quero dar as boas-vindas aos participantes do nosso webinar desta noite. É uma iniciativa conjunta da nossa Comissão de Direito Aduaneiro, da OAB São Paulo e da Comissão de Cultura de Eventos dessa casa. Agradeço o apoio institucional do nosso presidente, Dr. Caio Augusto da Silva Santos, do vice-presidente Ricardo Toledo e do presidente da Comissão de Cultura e Eventos, Dr. Alexandre Rolo. Nosso evento hoje é uma oportunidade única para profissionais do direito, estudantes e empresários se atualizarem em um tema muito importante para o nosso mundo contemporâneo. Por meio do mercado de câmbio, as pessoas conseguem viajar ao exterior, os capitais estrangeiros são movimentados, possibilitando o comércio internacional e ainda é utilizado como meio de investimento e proteção financeira. O tal sistema pode afetar diretamente o sistema econômico do país e, consequentemente, as empresas de comercialização de seus produtos e serviços com as variações cambiais, as atividades de importação e exportação acabam sendo impactadas, trazendo um aumento ou redução na venda de produtos nacionais, como para citar um exemplo. Sobre as operações Trade Finance, veremos que os exportadores e importadores brasileiros lidam com inúmeras dificuldades no dia a dia. Apesar do cenário promissor de recuperação econômica, a obtenção de crédito para as operações internacionais ainda é um desafio para os empresários nacionais. Por outro lado, enfrentar mercados internacionais implica entender riscos de crédito e políticos, legislações internacionais e diferentes práticas comerciais. Para falar sobre tudo isso e um pouco mais, apresento a todos nosso palestrante dessa noite, Dr. Velber Oliveira Barral, advogado, mestre em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutor em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo, pós-doutor em Direito e Comércio Internacional pela Georgetown University, nos Estados Unidos. Foi secretário de Comércio Exterior do Brasil, no Ministério da Economia, entre os anos de 2007 a 2011. Foi árbitro do Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul e do Sistema de Solução em Controvérsias da Organização Mundial do Comércio, OMC. Atualmente é diretor do Departamento de Comércio Exterior da Fiesp e conselheiro da Câmara de Comércio Americana. Professor visitante em diversas universidades no Brasil e no exterior, 30 anos de experiência como consultor de agências multilaterais e empresas da América Latina. Conselheiro e sócio fundador da BMJ Consultores Associados, com sede em Brasília, Belo Horizonte e São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos a essa comissão, a esta Casa dos Advogados de São Paulo, através de mais esse brilhante evento que faremos agora, via webinar, devido à pandemia que enfrentamos. Iniciando nosso evento, passo a palavra ao nosso convidado, Dr. Velber Barral. Dr. Barral, fique à vontade. Bom, boa noite a todos, é um prazer ter essa oportunidade de falar com os senhores, trocar algumas ideias. Eu queria agradecer ao presidente Robson Crepaldi pelo convite e pela oportunidade de falar sobre um tema que, no final, acabou gerando mais interesse do que nós esperávamos até. Então, eu fiquei muito feliz pelo número de inscritos e pelo interesse despertado. Como o Robson falou, eu tenho 30 anos trabalhando em termos de comércio internacional e tenho me dedicado, nos últimos tempos, inclusive, a temas de trade finance, que são muito relacionados à própria efetividade do comércio internacional. Eu vou dividir uma pequena apresentação, vou tentar, até para a gente ser mais didático, e vou tentar me limitar nessa apresentação de forma rápida, é um volume grande de informações, mas eu vou tentar ser mais ou menos rápido, até para termos a oportunidade de um diálogo e para entrarmos em temas que possam interessar mais aos senhores. Toda expressão, eu já busquei várias vezes uma expressão em português para trade finance, que na verdade seria finanças do comércio, né? Mas finanças do comércio parece coisa da época de Pedro Álvares Cabral. Então, acaba a gente usando trade finance, mas a ideia é essa. Como é que isso se comporta, tanto a relação cambial e a regulamentação da relação cambial e do mercado cambial, e quais são os mecanismos de financiamento de importação e exportação. Então, um pouco disso que nós vamos falar hoje, como eu disse, tentando ser bastante rápido,
para permitir um diálogo com os senhores. Então, quando a gente fala... Primeiro eu queria fazer essa distinção aqui, que muitas vezes não é claro para todas as pessoas. Nós podemos falar, quando a gente fala de comércio internacional, a gente pode falar de política comercial, de política aduaneira ou de política cambial. Então, a política comercial é no sentido realmente de qual é a promoção de comércio, quais são os acordos de comércio. Isso no Brasil está regulamentado pela CAMEX, pela SESEX, que implementa, pelo Ministério das Relações Exteriores, MAPA e os demais ministérios que intervêm na formulação de política comercial. Quando a gente fala de política aduaneira, nós estamos falando justamente da prática quase portuária, né? Porque 90% do comércio exterior brasileiro é da parte de comércio exterior e o controle do comércio exterior nas aduanas. E nós estamos falando da CAMEX, mas falando de um papel preponderante da Receita Federal e dos demais chamados órgãos anuentes, inclusive a SESEX. Quando a gente fala de política cambial, e eu vou me estender mais nisso, de política cambial nós estamos falando de um protagonismo muito grande do Banco Central, que hoje se chama BC, mas a gente usa Bacen, os antigos usam Bacen, da Receita Federal do Brasil, que nós vamos ver tem um papel, e a SESEX, que também compõe a tríade aí dos regulamentadores. Mas o Bacen aqui tem um papel bastante primordial. E o que está dentro de política cambial? Bom, dentro de política cambial está o próprio mercado cambial, ou seja, o controle ou não sobre a venda de moeda estrangeira no Brasil, a aceitação de moeda estrangeira no Brasil, sobre investimento estrangeiro no Brasil em moeda de outros países, sobre o investimento brasileiro no exterior, e aí sobre a parte de financiamento, a exportação e a importação, que é onde a gente fala mais propriamente de trade finance. E também tem toda a parte de compliance relacionada com essa prática. Eu vou me deter hoje um pouco sobre o mercado cambial, sobre a parte de trade finance e sobre compliance. Não vou falar sobre regulamentação de investimento estrangeiro, nem de investimento brasileiro no exterior. Eu fico à disposição do Robson, mas isso demandaria um outro webinar para a gente tratar dessa matéria. Vamos tratar, então, um pouco de mercado cambial. E qual é, antes de falar disso, qual é a relevância do trade finance? Né? Por que quem estuda comércio precisa entender um pouco de trade finance? Primeiro, porque esses são dados da OMC. 80% do comércio mundial é apoiado por alguma forma de financiamento. Então, na verdade, o comércio existe e ele é promovido na medida em que há financiamento disponível. Em segundo lugar, porque esse financiamento é um problema. Esse financiamento ele mingua em épocas de crises econômicas, ele mingua em épocas de riscos globais. E, para os senhores terem uma ideia, 50% dos pedidos de financiamento no mundo para pequenas e médias empresas são rejeitados. Então, os senhores vejam o potencial que haveria de crescimento aí se nós tivéssemos um mercado financeiro mais dinâmico para o comércio internacional. Mas antes de falar do mundo, então falando primeiro do Brasil. Quem é que atua, então, no mercado cambial? Nós estamos falando do Banco Central, como eu disse, com protagonismo. A Receita Federal, a SESEX e a CVM têm normas importantes em suas respectivas áreas que também afetam o mercado cambial. Os atores aqui do mercado cambial, ou seja, quem troca moeda estrangeira, quem recebe moeda estrangeira no Brasil, são bancos ou instituições financeiras autorizadas, as sociedades corretoras de câmbio, os chamados correspondentes, que muitas vezes são agências de turismo, mas aí eles têm um limite de operação e tem que ter um contrato com a instituição financeira autorizada. E os grandes usuários são os importadores e os exportadores. O mercado de câmbio, ele normalmente é definido como um mercado primário ou interbancário ou secundário. Tá? Então, o mercado de câmbio, o mercado primário é o mercado de importação, exportação, de entrada e saída financeira. O interbancário é quando agentes do mercado financeiro, entre bancos, eles fazem operações que são autorizadas pelo Banco Central. Existe também o mercado de derivativos. No mercado de derivativos não há entrega da moeda estrangeira, há uma entrega de uma promessa quanto a uma moeda estrangeira. Tá? Então, uma resolução do Banco Central faz essa definição que o mercado de câmbio ele compreende as operações de compra e venda de moeda estrangeira e operações com ouro cambial, isso é pouco usual hoje, com instituições autorizadas, bem como operações de moeda nacional entre residentes domiciliados do país e residentes do exterior. Essa é a definição do próprio Banco Central com relação ao que é o mercado de câmbio. O que tem acontecido no Brasil ao longo dos últimos 20 anos é uma progressiva liberalização. Eu até ser um pouco saudoso aqui, não sei, os mais velhos, o senhor tem 3 anos, quem tem minha idade, lembra
se recorda do período de estrito controle do câmbio. Para conseguir, justamente porque o Brasil passava por uma crise de balanço de pagamentos, ou seja, tinha poucas reservas internacionais, havia um estrito controle de câmbio. Cada operação de importação e exportação tinha que ser autorizada para poder comprar moeda no chamado câmbio oficial, que o câmbio paralelo era muito mais alto, e mesmo de compra para viagens era limitada. Houve uma época que era limitada a $500 o que se poderia gastar no exterior. Nesses últimos 20 anos, o que nós temos visto é uma progressiva liberalização da política cambial brasileira. As pessoas até mostram um grau até grande de desconhecimento. Volta e meia eu vejo casos de pessoas que são presas em aeroportos levando 40, 50 mil dólares, porque você não pode transportar esse volume, mas que poderia muito bem ter remetido esse valor para o exterior legalmente. Por quê? Porque hoje se permite que os exportadores, por exemplo, mantenham até 100% das receitas anuais de exportação em contas do exterior. Ao mesmo tempo, o Banco Central pode criar, reduzir, aumentar o depósito compulsório sobre reais de moeda estrangeira dos bancos. Houve uma oneração e depois desoneração do IOF sobre captação de moeda estrangeira por exportadores. O Banco Central também pode oferir receita comprando e vendendo moeda estrangeira no mercado interbancário. Então, o que vale hoje é isso aqui. Esse famoso artigo 8º da Resolução 368, que diz que tudo é permitido em termos de moeda estrangeira. Ao contrário que do passado, praticamente tudo era proibido. Hoje, toda operação cambial é permitida, desde que ela seja legal, desde que ela tenha um respaldo documental, desde que ela tenha uma fundamentação econômica e esteja definida a responsabilidade de quem está vendendo e quem está comprando. Ou seja, houve uma liberalização progressiva do mercado cambial brasileiro e hoje se permite, desde, claro, estamos falando de operações lícitas, desde que a operação seja lícita e documentada, você pode fazer uma operação de remessa, por exemplo, de um valor alto em moeda estrangeira para uma importação ou para comprar um imóvel no exterior, por exemplo. Daí tem, no caso do imóvel, tem obrigações acessórias, mas o meu ponto é que isso é liberado hoje. Então, o artigo 8º diz que se pode comprar ou vender moeda estrangeira e realizar transferências internacionais em reais de qualquer natureza, sem limitação de valor, desde que haja, então, essa legalidade no terceiro. E aí, agora é vedada a instrução para pagamento de terceiros no exterior, ou seja, desde que não seja relacionado, não seja comissão de agente ou relacionado a uma operação comercial. Agora, é bom lembrar que a legislação brasileira é muito antiga. A legislação brasileira de câmbio, na realidade, se você ter ideia, ela vem em 1933, depois ela foi atualizada em 1946, e desde então o que existe, essa liberalização quase toda está sendo feita por normas do Banco Central, por resolução do Banco Central. Na realidade, existe um projeto de uma nova lei cambial que está no Congresso. Curiosamente, eu até olhei hoje, talvez essa nova lei cambial seja votada na Câmara nesta quarta-feira. E ela basicamente consolida essa liberalização, ela dá uma base legal para essa liberalização. E, claro, depois da Câmara tem que ir para o Senado, mas ela consolida muitas das práticas que o Banco Central já está adotando por meio de medidas de normas administrativas. Agora, isso aqui é algo que eu quis chamar a atenção, porque ainda tem algumas proibições relativamente antigas. Por exemplo, esse decreto-lei de 46, que ainda está em vigor, ele não permite a realização privada de créditos. Ou seja, se você está fazendo exportação para o exterior, e aí o seu exportador o seu importador na França, por exemplo, deve a um outro exportador de quem você importou, ou seja, você poderia compensar e pagar ali uma outra exportação, isso não é possível. A legislação hoje não permite isso. Esse novo projeto de lei, que é esse 5.319, permite sim que o Banco Central possa regulamentar algumas formas de compensação privada, que hoje seria legal. Tá? E isso, claro, é esse restolho de legislação muito antiga que acaba virando emaranhado aí junto com normas novas do Banco Central. O mercado brasileiro de câmbio é um mercado que tem alguns problemas de estrutura, como tem também o mercado financeiro em geral. Né? Um deles é que é muito concentrado. Né? O Brasil tem poucos bancos. Então, vocês podem ver, por exemplo, que os 10 maiores bancos
no Brasil tem 81% das operações cambiais do país. Os 50 bancos, aqui tem banco, corretora, etc., seguintes tem um percentual muito menor, de 18%. Então, é muito concentrado, e isso faz com que, nós vamos comentar isso lá na frente, faz com que o Brasil também não tenha um mercado de trade finance muito evoluído, comparativamente a outros países. Na verdade, é um mercado onde há pouca concorrência ainda no Brasil e pouca diversificação e customização. E aí, além de ser muito concentrado, é muito concentrado em dólar. Então, os senhores têm aqui uma lista de moedas, no qual há as operações. O dólar americano é 92% de todas as operações de câmbio no Brasil. Tá? Isso se repete também no mercado interbancário, então 97% do mercado interbancário. Depois vem o euro, com a participação até interessante, mas os outros são parcelas menores comparativamente ao dólar americano. Então, o dólar americano acaba sendo o grande padrão no Brasil de operações em moeda estrangeira. Além disso, esse quadro está um pouco defasado, mas dá um sentido do que eu quero dizer. Além disso, nós temos uma outra questão no Brasil, que é uma enorme volatilidade do câmbio. Vocês estão vendo isso esse ano. No ano de 2020, a moeda brasileira foi a moeda que mais se desvalorizou no mundo. Nós tivemos uma desvalorização aí próxima de 40%, junto com o Austral, junto com a Argentina, com o Rand da África do Sul e outras moedas de países emergentes. São moedas que tiveram uma variação muito grande. A única tendência que é interessante é que, normalmente, há uma desvalorização grande em períodos próximos a eleições presidenciais, o que mostra como a economia brasileira como um todo tem um fator dominado muito pela política. Né? É claro que não é só isso. Quem disser para vocês que sabe como calcular o valor futuro do dólar está mentindo. Fundamentalmente porque são tantos fatores que intervêm: volume de investimento estrangeiro, volume de investimento brasileiro no exterior, preço de commodities, situação política internacional, crise no Brasil, medidas econômicas, medidas governamentais, tudo isso afeta o valor do dólar. Reservas internacionais, tudo isso tem um impacto direto no valor do dólar. E são tantos fatores que muitas vezes nós temos uma volatilidade muito grande no comportamento. O que aconteceu esse ano, por exemplo, é que houve dias em que o dólar variou 4% a 5% no mesmo dia. Então, para quem opera em importação e exportação, isso acaba gerando um risco muito grande. E como enfrentar esse risco da volatilidade cambial? Bom, aí o principal produto do mercado é o hedge, é o hedge cambial. E aí, o hedge é o mecanismo de cobertura, é o mecanismo de buscar diminuir o risco de variação de preço de um item. O hedge cambial é para tentar justamente eliminar a eventual variação na cotação da moeda estrangeira. Então, o hedge é uma operação de proteção por parte de empresas, de instituições financeiras, seus passivos e ativos contra risco de variação de taxa de juros, de taxa de câmbio do preço do mercado internacional. Então, a ideia do hedge é proteger as operações financeiras. Eu vou falar rapidamente como é que se faz isso, mas ele pode ser feito com moeda em espécie, ou seja, o investidor compra moeda em espécie, isso é claro, é caro e arriscado. Ele pode fazer contratos de mercado futuro, ou ele faz um contrato de opção de compra de moeda. Então, ele pode exercer a opção ou não para a compra da moeda, mas é uma forma dele se proteger. Para os senhores terem ideia, o hedge já foi muito caro no Brasil. O hedge, justamente porque as taxas de juros... Normalmente, o cálculo do hedge é o cálculo da taxa de juros local menos a taxa LIBOR de Londres. Então, isso fazia com que a taxa de hedge no Brasil fosse muito alta, o custo do hedge fosse muito alto, porque as taxas de juros no Brasil eram muito altas. Como caiu muito a taxa de juros no Brasil, o custo do hedge hoje está por volta de 2% a 3% ao ano. Ou seja, um exportador vai vender uma máquina, vai entregar daqui a 6 meses, ele vai receber daí a 1 ano. E ele não sabe que valor que ele vai receber em real. Ele tem um valor em exportação em dólar ou em euro. Se ele fizer um hedge, isso vai custar a ele 2% ou 3%.
mas ele pode fechar o câmbio, ele pode saber exatamente quanto que ele vai receber daqui a um ano. E isso, claro, é um instrumento extremamente importante que as empresas não fazem, não usam mais, porque ainda tem aquela impressão de que o custo ainda é muito alto, o que não é verdade. Então, agora, claro, uma empresa vai fazer hedge dependendo da exposição cambial que ela tenha. Ou seja, às vezes uma empresa ela exporta 2% do seu faturamento, 98% do faturamento é em real, com custos em reais, não tem muito por que ela fazer hedge, né? O risco é relativamente pequeno. Ou então ela tem o chamado hedge natural, ou seja, ela importa insumos em dólar, exporta o produto final em dólar. Então ela tem um hedge natural aí de dolarização das operações, que também faz com que o hedge não seja tão necessário. Ou então os insumos dela e os custos são nacionais. Então ela não tem muita dependência com relação a insumos estrangeiros, o que eventualmente diminui também essa exposição cambial. Mas um ponto aqui é que hedge é um instrumento importante, tem sido mais utilizado e poderia ser mais ainda para mitigar esse custo, esse risco das empresas. E aí vamos falar de pagamentos, então. Então, como é que ocorrem os pagamentos internacionais? Vou falar de pagamento, depois um pouco de financiamento. No pagamento, nós temos o chamado Clean Collection, que seria ou ter o pagamento antecipado, né, quando é muito comum que haja um pagamento antecipado de 100% ou de 10% na operação, e o chamado Open Account, que é quando o cliente estrangeiro tem um crédito. O exportador brasileiro dá ao cliente estrangeiro um crédito e não recebe nada antecipado. Ou então, há uma cobrança à vista, ou uma cobrança a prazo, ou o uso de carta de crédito, eu vou falar de cada uma delas. Carta de crédito e depois as garantias ou os seguros na operação de pagamento. Então, falando do primeiro, que seria essa cobrança, a chamada cobrança documentária, a cobrança documentária ela está regulamentada pelo URC 522. E aqui, essas regras todas da UCC, da URC, são regras da ICC, da Câmara de Comércio Internacional de Paris, que basicamente padroniza as regras usuais usadas pelos bancos e pelos agentes financeiros nessas operações. O que é a cobrança documentária? Simplificando muito. Na cobrança documentária, o exportador manda os documentos para um banco. O importador paga o banco e recebe os documentos para poder liberar a mercadoria. Simplificando, é isso que acontece. O banco ele não dá uma garantia de pagamento. Ele é simplesmente um meio para a cobrança. E é o que se chama normalmente de documents against payment, quando há o pagamento efetivamente, ou documents against acceptance, quando o importador só aceita e coloca um compromisso de pagar. Então, isso é bastante utilizado, ou seja, quando não há o uso de carta de crédito ou outros instrumentos, normalmente se usa esse cash against documents, é usual no mundo inteiro. Então, a vantagem aqui, claro, é que há alguma segurança para o importador de que a mercadoria não vai ser retirada sem o pagamento, e a desvantagem é que muitas vezes você não dá nenhum prazo para o cliente e pode haver problemas. Tá? A gente tem alguns casos no escritório, tem um caso clássico no escritório, que já está lá há alguns anos, que o exportador brasileiro fez uma exportação relativamente grande de frango, cash against documents, mas foi para a Líbia. E aí num país em guerra civil. Né? E aí o frango desapareceu e até hoje tem uma discussão lá com o banco, com o importador, de quem foi a responsabilidade. Como todo negócio, há algum risco inerente. Outro instrumento comum no comércio internacional é chamada carta de crédito. A carta de crédito é uma grande invenção, está regulamentada hoje pelo CP 600 da Câmara de Comércio Internacional. Na carta de crédito, normalmente se descreve como o importador abre uma carta de crédito, ou seja, ele declara um crédito a favor do exportador, tem que ter quais são os incoterms utilizados, a moeda, o pagamento, mercadoria, embarque, desembarque, etc. E a operação é muito interessante, simplificando também. Na carta de crédito, o importador abre uma carta de crédito no seu banco em favor do exportador. O banco do importador informa o exportador quais são as condições para pagamento da carta de crédito. Então, tem que embarcar no Porto de Santos até o dia tal, juntar fatura comercial, certificado de origem, tais documentos, certificado da mercadoria, etc.
Uma vez embarcado, o exportador junta essa documentação, leva ao banco correspondente, ou banco confirmador local, recebe o valor, ou seja, o banco local, o banco do exportador fica responsável pelo pagamento contra os documentos, e o banco do importador deu o crédito para o importador para pagar ou receber aquele valor no futuro. Então, é uma operação que é bastante segura para os dois lados. O problema dela é o custo. Então, a carta de crédito ela custa de 0,5% a 3% do valor da operação, a depender dos países envolvidos e das empresas envolvidas. E isso, claro, dependendo do produto, isso acaba sendo um valor bastante relevante, que faz com que as empresas acabem só fazendo carta de crédito quando você trata de produtos manufaturados ou produtos de maior valor agregado. Né? Mas é bastante usual, inclusive é chamado stand-by letter of credit, que é uma carta de crédito rotativa. Ela abre um crédito rotativo para o importador. Bom, existem também os chamados bonds ou garantias, né, que são os chamados bid bonds, que é para participação em licitações, performance bonds, que é relacionados à execução de um determinado serviço, supply bonds, que é relacionado à entrega de determinado insumo. Então, tudo isso são garantias dadas por bancos ou seguradoras em favor do exportador ou do importador para garantir a execução de um contrato. E aí, claro, se houver um default por parte do agente econômico, o banco é responsável. Tá? Várias seguradoras do Brasil estão adotando mais alguns desses produtos que são relativamente novos no Brasil. São muito usuais no mercado de Londres, nos Estados Unidos, mas no Brasil elas acabam sendo mais baratas, por exemplo, do que uma fiança bancária ou do que uma carta de crédito, e começam a ser utilizadas mais reiteradamente. Nós temos também a figura dos seguros, né? E é muito comum, vocês sabem, o seguro de transportes, o seguro com relação à execução, etc. Mas o mais interessante é o seguro de crédito à exportação, ou seja, e aí a operação não necessariamente é simples, mas ela é uma operação que está se tornando mais usual. Basicamente, o que o exportador faz? Ele procura uma seguradora, leva para a seguradora aquela lista, eu tenho 100 clientes na América Latina. Eu quero fazer um seguro à exportação. E, normalmente, a seguradora segura a carteira de exportação. Claro que aí tem muita queda de braço entre a seguradora e o exportador, porque, normalmente, o exportador quer segurar os clientes duvidosos. E a seguradora quer assegurar justamente os bons clientes. Né? Então, é natural que haja uma negociação aí. Isso hoje é feito pela BGF, que é um órgão, é uma agência governamental que hoje está parada na prática, está revendo suas práticas, pela COFACE, Euler Hermes e a Crédito Caution, é uma francesa, uma alemã e uma espanhola, as três atuam no Brasil. Agora, o que é interessante, esse seguro de crédito à exportação, o seguro que normalmente custa 1%, mais ou menos, de 0,5% a 1% do valor da carteira do cliente, menos de 1.000 empresas brasileiras fazem esse seguro no Brasil, segundo a FENASEC. Os senhores veem como ainda é incipiente a questão de garantias do comércio exterior brasileiro. Ele é muito pequeno. Então, tem um mercado grande aí para que as empresas se aproveitem mais disso. O prêmio normalmente é calculado sobre a carteira de clientes e aí leva em conta histórico comercial, financeiro, etc., e a estimativa de vendas no próximo ano. Algumas dessas seguradoras também fazem riscos políticos, né, que atos de guerra, conflitos, etc. Pode incluir também falência, moratória, etc. E, claro, como eu mencionei, a seguradora, às vezes, não quer incluir alguns clientes ou coloca um limite de crédito para alguns clientes. Então, esse é um tema que precisa ser melhor explorado pelo Brasil como forma de mitigar os riscos e baratear, inclusive, o custo da exportação. Barral, não. Desculpa te atrapalhar aí. Eu estou passando muito rápido, porque é muita informação. Eu podemos voltar depois. Só uma dúvida aqui. O certificado de uma empresa que esteja no operador econômico aplicado, ele ainda assim exige essas garantias todas ou dá uma amenizada ou não tem nada a ver? Vamos lá. O operador econômico autorizado, você quer dizer, ela é da Receita Federal, né? Então, ela facilita da Receita de outros órgãos anuentes. Mas as seguradoras normalmente não levam isso em conta. Não, né? O que a seguradora leva em conta é o risco do importador.
Então, fundamentalmente, nós tivemos uma negociação ano passado, por exemplo, de uma grande empresa brasileira, exportava para a América Latina inteira. E a seguradora levava em conta. Bom, primeiro, a seguradora faz uma avaliação da empresa brasileira, né, para não ter nenhum problema com relação a compliance, etc. Mas pegou a lista, que eram mais de 100 importadores na América Latina. E aí, por exemplo, o que a seguradora fez foi, basicamente, aceitou todos os países, com algumas restrições com relação à Argentina, mas aceitou todos os países, inclusive riscos políticos da América Latina, mas analisava os balanços, os contratos com o importador, porque a seguradora está tomando o risco do importador. Se o importador não paga, quem paga é a seguradora aqui. E isso, de novo, não se confunde com o seguro da carga, nem com o seguro de transporte. É o risco, é o seguro de crédito. É o seguro de crédito. Então, na verdade, ela leva em conta, é muito mais importante, por exemplo, o tempo, o relacionamento que existe com o importador, o período, o balanço desse importador naquele país, eventual inadimplência, etc. E aí acontece, a seguradora fez uma lista lá de 20 empresas que ela não queria segurar. E aí, na verdade, houve uma negociação para se tentar um limite de crédito menor para aquelas empresas, mas cobrir toda a carteira do exportador brasileiro. Maravilha. Perfeito. Bom, aqui só para dar um exemplo rápido, aí no caso eu não estou fazendo propaganda do Banco do Brasil, não, até porque eu tenho polêmicas constantes com o Banco do Brasil, mas só para dizer alguns instrumentos que são feitos, né? Então, o ACC-SE, que eu vou falar dele agora, existe uma linha oficial do BNDES, que é o BNDES Exim, o Forfeit, que eu vou falar dele, o pré-pagamento de exportação, o PROEX, que também é uma linha oficial de financiamento público, o PROEX Equalização, que aí é uma equalização da taxa de juros para alguns tipos de produto, para baratear o financiamento de exportação brasileiros, o PROGE, que é para a parte de principalmente de promoção comercial, e inclusive uma linha de crédito para clientes do exterior. Então, existem várias linhas, várias aqui são linhas oficiais, tá? Só vai ter no Banco do Brasil, Banco do Nordeste, etc. Mas a maioria dos países, dos bancos também oferece essas linhas que eu vou falar um pouquinho agora. Então, falando da exportação, né? Então, no financiamento internacional, é muito comum e talvez um dos mecanismos mais baratos de financiamento no Brasil é o chamado ACC. O ACC é o adiantamento sobre contrato de câmbio. Tá? Ele é muito usual, é muito comum, é relativamente simples. Então, por isso aqui, o banco ele antecipa o câmbio em favor do exportador. Certo? Ou seja, e vejam, a gente tem mania de achar que exportação é só de soja, né? Quando, na realidade, hoje eu estava falando com o meu financeiro que o nosso escritório, 30% do nosso escritório é exportação de serviços, são clientes do exterior. Então, hoje eu estava falando com o meu financeiro que a gente ia fazer um ACC, a gente está fechando um contrato aí com a empresa grande francesa. Como o dólar está muito alto, é uma exportação de serviços. Eu estou fazendo um ACC para um ano. Como o dólar está alto agora, eu acho que o dólar vai cair, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o ACC, o juro do ACC é muito barato, é um juro de 4,5% ao ano, e vou investir esse dinheiro. Vou fazer uma aposta aí de um ano, de um contrato, na verdade, de 12 parcelas. Né? E vou fazer uma aposta porque eu acho que o dólar vai cair. E eu acho que, na pior das hipóteses, eu vou investir esse dinheiro. Bom, e se o dólar subir? Se o dólar subir, eu tenho um hedge natural. Porque eu tomei o ACC em dólar e vou pagar em dólar. Então, quando o cliente me pagar, eu vou repassar para o banco. Eu não vou fazer nem conversão de moeda. Eu já faço direto o crédito do banco para quitar em dólar. Eu tomei em dólar, eu pago em dólar. Eu tenho um hedge natural, eu não tenho risco cambial. Por isso o ACC vale a pena, no meu caso. Né? O risco aí é de crédito, se o cliente não pagar, que eu não acho que é o caso. Então, esse é o ACC. Agora, o banco ele faz o ACC para que ele tomando o risco do seu cliente. Então, o banco vai dar um limite de crédito para o cliente fazer o ACC em relação a exportações passadas, em relação ao próprio crédito que o cliente tem em relação ao banco. Essa é a operação. Então, ela é muito vantajosa, mas o cliente tem que ter crédito no banco. E banco, você sabe como é, né? O banco sempre empresta dinheiro para quem não precisa. Para quem precisa, ele é bem mais complicado.
Então, o ACC ele tem um prazo de 360 dias, e, como eu falei, ele tem juros relativamente baixos, que é normalmente a LIBOR, mas o spread dá aí 4% a 6% ao ano. Então, boa parte da exportação brasileira hoje ela é financiada por ACC, justamente pela simplicidade, pela rapidez, os bancos têm isso mais ou menos automatizado, e se o exportador tem crédito no banco, o banco normalmente não cria muita dificuldade para fazer o ACC. Além do ACC, nós temos o chamado ACE, que é o adiantamento sobre cambiais entregues. Qual é a diferença? O ACC é pré-embarque, ou seja, você está fazendo financiamento e recebendo antecipado um contrato que vai ser executado no futuro. O ACE é pós-embarque. Houve o embarque, no caso da mercadoria, houve o embarque, aí você faz o ACE. Tá? Ele é uma antecipação total ou parcial do contrato de câmbio. O exportador tem que entregar os documentos de embarque. Existe um produto parecido chamado nota de crédito à exportação, que é bem parecido em alguns bancos, em vez de ACC, eles chamam de NCE. E aí, claro, a aprovação depende de cada banco e da garantia que o exportador possa dar ao banco ou para a execução ou para o pagamento daquele adiantamento, que na verdade é um adiantamento que ele está recebendo. Existe também o chamado forfeiting, que é pouco usual no Brasil, é muito comum nos Estados Unidos. Então, o forfeiting é um desconto junto à instituição financeira chamado forfeitor. Tem uma definição aqui que é uma forma de compra de recebíveis. O banco ou instituição financeira, ela compra com recebível, ele normalmente vem acompanhado de um aval bancário de um banco, se for para uma instituição privada, e normalmente é sem direito de regresso. Ou seja, o banco assume o crédito e fica sem direito de regresso, o banco que compra, que vai executar depois, eventualmente, se o importador ficar inadimplente. Como eu disse, a gente tem feito, inclusive, operações com algumas instituições americanas, que nem são bancos, são fundos de crédito, que acabam fazendo o forfeit. Relacionado ao forfeit, nós temos o factoring, que ganhou má fama no Brasil, mas é muito comum no exterior, né? O factoring, então, o factoring é um arranjo entre o factor e o cliente que inclui o serviço de financiamento, manutenção de contas, cobrança de débitos ou proteção contra riscos de crédito. Então, no Brasil, ele tem praticamente nós não temos uma regra específica sobre factoring internacional. A definição é que o exportador ele cede os direitos de exportação em favor de uma empresa de factoring, mediante alguns custos operacionais. Pode haver ou não o direito de regresso contra o exportador. Normalmente, o forfeit para prazos maiores, de 1 ano ou mais, e o factoring para prazos menores. Normalmente, ele é utilizado em operações contínuas de exportação com valores menores. O custo do factoring ele é proporcional ao período da operação e, normalmente, o que o factor faz é pagar 80% a 95% do valor da operação adiantado e, depois da cobrança, ele paga a diferença. Essa é a prática de mercado. Como eu disse, esse é um dos itens que ainda precisa ser melhor desenvolvido no Brasil e a gente precisaria de uma legislação específica, inclusive, para o factoring internacional. Ele é legal no Brasil, ou seja, existe uma lei sobre factoring em geral, mas praticamente eu não conheço nenhuma empresa de factoring que seja especializada em financiamento internacional. Normalmente elas fazem operações no mercado local. O que vai acontecer com o Trade Finance? Ou seja, o que nós temos visto no mercado? Eu já estou passando do meu horário aqui, mas o que nós temos visto no mercado? Primeiro, esse mercado está passando por uma grande digitalização. Então, nós estamos vendo cada vez mais, principalmente no exterior, o uso de blockchain, por exemplo. Então, na Europa, nos Estados Unidos, eles estão desenvolvendo o chamado Supply Chain Finance, ou seja, o sujeito vende minério de ferro para uma siderúrgica, que vende aço para um distribuidor, que vende para não sei quantas lojas, clientes. Então, o Supply Chain Finance está permitindo que aquele crédito a ser recebido da loja lá na frente possa ser utilizada pela siderúrgica como garantia para a compra do minério de ferro. Isso está sendo possível graças a essas cadeias de blockchain. E também uma customização de produtos financeiros para o setor econômico. Isso também está acontecendo.
Eu também sou estrategista do Banco Orinvest, a gente está tentando, que é um banco muito especializado na área de Trade Finance, então a gente está desenvolvendo customizado por setor, porque cada setor tem particularidades bastante próprias, tanto na parte legislativa quanto na parte da operação comercial. No Brasil, acho que nós vamos ter duas grandes novidades. Um é o chamado Open Banking, ou seja, a entrada do Open Banking e do maior acesso aos dados de clientes e operações de clientes vai permitir uma maior concorrência no setor financeiro como um todo. Mas, particularmente, eu chamo a atenção para a parte cambial, que depende do mercado cambial, que depende realmente de mais concorrência, e essa nova lei cambial, que traz a grande novidade de elevar, é uma lei curta, mas ela traz esses princípios de liberalização do mercado, que são importantes também para nós termos mais concorrência no setor. Tá? Bom, e aí, quando a gente fala de Trade Finance, a gente fala de uma preocupação constante que é muito presente nos bancos, mas que os operadores do mercado internacional, principalmente os advogados, têm que atentar cada vez mais, que é o compliance com todas as regras aplicáveis. Né? Então, e por que isso? Porque o comércio internacional, e principalmente a parte Trade Finance, ele é um mecanismo de lavagem de dinheiro, que pode ser utilizado indevidamente para lavagem de dinheiro. Então, isso foi reconhecido pela OCDE, foi criado um chamado GAFI, que é o Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro, em 1989. A ideia é justamente fazer essa trilha de papel dos criminosos. Para vocês terem ideia, hoje se calcula que entre 590 bilhões e 1,5 trilhão de dólares seja dinheiro ilegal circulando no mundo, 30% dele em paraíso fiscal. Então, há uma preocupação justamente de coibir essa lavagem de dinheiro. Aí tem algumas questões interessantes, por exemplo, o COAF, com base no CAFI, ele reconhece que alguns países são chamados não cooperantes, ou seja, eles têm permitido vulnerabilidade contra a lavagem de dinheiro e financiamento de atividades terroristas. Aí está Bahamas, Botsuana, Etiópia, Iêmen, Paquistão, Síria, etc. Então, se tem operação com esses países, os bancos seguramente vão olhar com muito cuidado quais são as operações. A outra questão específica, ou seja, nós temos uma lei que define os crimes contra o sistema financeiro, e aí tem, por exemplo, a parte de declaração falsa, atribuir falsa identidade a terceiro para uma operação de câmbio, efetuar operação de câmbio não autorizada, tudo isso definido como crimes pela lei contra o sistema financeiro. Outra lei importante que merece ser estudada é a lei da lavagem de dinheiro, que é ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação, propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta e indiretamente de infração penal, e aí é uma reclusão de até 10 anos. Então, essa é uma... E aí, aqui também incorre quem tenta, ou quem converte ou tenta converter em ativos lícitos esses valores. Então, a lei de lavagem de dinheiro é mais uma preocupação das operações. O Banco Central, ele tem alguma circular bem importante, com várias exigências para os agentes financeiros, com relação a coibir também lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo. E aí é interessante que o Banco Central ele dá os chamados red flags, ou seja, algumas bandeiras vermelhas que têm que ser levadas em consideração por todos esses agentes. Então, tem 43 exemplos de operações suspeitas lá. Por exemplo, muita movimentação de quantias inferiores a 10 mil reais, com algumas pessoas aí que todo dia sacam 2 mil do caixa, como vocês viram. Troca de cédulas, movimentação de recursos em praça de fronteira, movimentação incompatível com patrimônio, resistência em facilitar informações, recebimento de quantias significativas, abertura de conta por procuração, e aí vai. Tem uma série de comportamentos que os bancos têm que levar em conta, principalmente quando se trata de operação cambial. E aí, eu também queria chamar a atenção da questão de sanções econômicas, ou seja, na verdade, e aí as pessoas confundem um pouco esse quadro aqui, que eu acho bastante ilustrativo. Nós temos as sanções da ONU. Essas sanções da ONU são aprovadas normalmente pelo Conselho de Segurança, ou seja, países que estão sujeitos a algumas sanções econômicas que vão desde a proibição de comércio até a restrição de algumas operações.
Então, aqui nós temos as sanções da ONU, que são aquelas que normalmente são incorporadas pelo Brasil. Mas nós temos as sanções unilaterais dos Estados Unidos, que, ou por conta de não proliferação, por conta de comércio de diamantes, por conta de sanções comerciais, etc. Nós temos algumas sanções que são só da União Europeia. E aí nós temos outros que estão em todos, né? Todos são afetados por todos esses. Então, então é importante, dependendo da operação, vocês vão ver, por exemplo, bancos que não fazem operação de jeito nenhum com o Irã, por exemplo. Não é não porque o Brasil tenha... o Brasil tem sanção contra o Irã, mas não de comércio. O Brasil tem sanção na parte de armas, urânio, etc., que são sanções da ONU. Mas tem medo, principalmente, das sanções americanas, que podem atingir empresas e bancos em qualquer lugar do mundo. No caso do Brasil, a portaria CSEX tem lá a lista dos países que têm sanção. E aí, normalmente, por exemplo, o Iraque é armas ou material relacionado, a Libéria é armamento, coisa parecida. Na Coreia do Norte, envolve bens de luxo, inclusive. Pode haver exportação de bens de luxo do Brasil para a Coreia do Norte. E por aí vai. E por que se tem tanto temor dessas sanções? Porque no caso dos Estados Unidos, quer dizer, no caso do Brasil, aqui há uma proibição, pode levar, inclusive, à cassação de registro de exportador. Mas no caso dos Estados Unidos, pode levar à prisão, propriamente dita, e pode levar a multas muito grandes. Então, se vocês vejam, por exemplo, que o BNP Paribas, que é um banco francês, foi a maior multa até hoje. Ele foi multado nos Estados Unidos em 9 bilhões de dólares por conta de operações com o Irã. A Société Générale também, 1,5 bilhão de dólares por conta de operações. Então, são multas muito pesadas, o que explica por que os bancos, em geral, resistem muito quando tem qualquer sanção, mesmo que não haja sanção no Brasil, tem uma sanção nos Estados Unidos, embora seja uma sanção lateral. Eu falei muito, né? Falei sobre vários temas diferentes. Essa apresentação vai ficar à disposição. O Crepaldi vai colocar para vocês, mas eu queria, então, a oportunidade agora do diálogo e, eventualmente, entrarmos nesse monte de informação, entrarmos em algum tema que possa interessar mais aos senhores. Obrigado, Crepaldi, pelo convite de novo. Muito obrigado pela apresentação, foi maravilhosa, sempre bom ouvir o senhor falar. Conhecimento tem de sobra aí para falar. Eu tenho aqui 2 perguntas que já foram mandadas. Prezado Dr. Barral, sou advogado e trabalhei na área de câmbio e trade finance do HSBC Brasil. A dúvida dele é sobre os requisitos do Banco Central para aprovação de uma operação de câmbio e as consequências no caso do descumprimento do banco, já que a análise é de responsabilidade da instituição financeira. Como é que fica essa situação? Tá, então vamos lá. Vamos só separar. Na verdade, é a responsabilidade de todos. Né? Vamos lembrar daquele artigo 8º, ou seja, as exigências que depois o Banco Central vai especificar em várias normativas envolvem, primeiro, a comprovação da licitude da operação, a comprovação documental com relação à operação e a parte relativa à divisão de responsabilidade entre quem compra e quem vende. Quem pode comprar e vender moeda estrangeira no Brasil são as instituições autorizadas pelo Banco Central, e só. Então, só essas instituições que estão autorizadas, que são bancos e corretoras, que podem comprar e vender moeda estrangeira. Essa é outra definição. E nós lembramos, desde que seja lícita, a operação ela pode ser realizada em qualquer valor. Bom, e aí até 3 mil dólares, aí tem várias regras, porque até 3 mil dólares você não precisa de documentação, é só acima de 3 mil dólares, mas aí você tem que documentar a licitude e a origem da operação. Essa é a regra geral. O que acontece? Os bancos, e isso depois vai detalhando, até o modelo de contrato de câmbio tem que ser aprovado pelo Banco Central. Então, o Banco Central vai detalhando quais são as exigências com relação ao banco. Agora, e aí você mencionou qual é a violação, se ocorreu uma violação do banco. E nós temos que ver qual tipo de violação. Então, por exemplo, o banco reiteradamente realizou operações sem identificar o beneficiário e permitido lavagem de dinheiro. Isso pode levar à cassação do registro da instituição financeira para operar em câmbio, ou até definitivamente.
Então, a pena, digamos, a pena mais grave é esta. Pode ser uma admoestação, pode ser uma multa, tem vários níveis em que o Banco Central pode cobrar. O Banco Central tem muita autonomia para isso. É claro que você pode ter uma situação em que, e isso eu já vi, tá? Não foi por má fé, mas um exportador foi fazer uma operação de câmbio e mandou a documentação errada para o banco, mandou de outra operação para o banco. Não foi má fé. Ela tinha feito as duas operações, não era lavagem de dinheiro, não era nada. Mas ela mandou uma operação equivocada para o banco no mesmo valor. O banco fez uma análise documental, estava correto, o banco aprovou, só que lá adiante, esta operação teve duas remessas e foi identificada pelo Banco Central. O Banco Central notificou a empresa. A empresa justificou, se defendeu que tinha sido erro, mesmo assim recebeu uma multa pesada, e aí existe o chamado conselhinho, que é o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, que é composto pela Receita Federal, Banco Central, etc., é um conselho administrativo, como o CARF. E aí a empresa recorreu ao conselho e conseguiu tirar a multa, mostrando que não houve má fé, que a operação tinha sido correta. Agora, se o banco foi negligente numa operação como essa, o banco pode levar, como eu disse, desde a admoestação até, em casos mais graves, a cassação da autorização para operar em câmbio. O que acontece muitas vezes, quando aconteceu durante a Operação Lava Jato, vocês devem ter visto, com várias corretoras de câmbio, onde havia uma lavanderia ali. Né? Não era uma corretora, era uma lavanderia. E aí o que aconteceu foi a cassação do registro dessas corretoras. Tá. Chegou uma outra aqui também. De que tenho conhecimento, o Banco Central costuma fiscalizar os bancos por amostragem. E até hoje não tive conhecimento de nenhuma punição aos bancos brasileiros. Você tem algum caso desse? Não, tem. Desde o famoso caso Banestado, né? O caso Banestado era outro caso histórico, foi um precursor da Lava Jato, onde o que estava ali era justamente a operação de câmbio. Era uma operação de câmbio na fronteira, envolvendo muita lavagem de dinheiro com Foz do Iguaçu, que levou, inclusive, à liquidação do banco. Né? E se você buscar casos, principalmente de corretoras, os bancos brasileiros são pouco, como eu mostrei, eles são poucos e grandes. Né? Então, você tem a fiscalização. Acontece, sim, que normalmente... E aí você tem razão, ou seja, o Banco Central não fiscaliza os bancos o tempo inteiro. Mas ele tem um sistema, o Sisbacen, que é um sistema eletrônico que tem um certo grau de inteligência, que pode identificar operações muito diferentes, pouco usuais, de um lado. Ou quando tem, por exemplo, uma investigação policial qualquer, em que há uma operação ou de comércio exterior ou de câmbio, e aí o Banco Central vai de quem fez aquela operação, se aquele banco ou aquela corretora cumpriu com os requisitos de compliance necessários. Caso contrário, essa instituição vai ser punida. Uma outra aqui. Prezado doutor Barral, obrigado pela ótima exposição. Sobre as sanções que apresentaste no artigo 254 da portaria CSEX. Os produtos ali indicados são os que empresas brasileiras não podem exportar para os países ali descritos? São, exatamente. Então, escapou enquanto o senhor expunha. Aí, do outro lado, os Estados Unidos podem impor multas e sanções para empresas brasileiras que exportarem para aqueles países ou para países que sofrem embargo econômico estadunidense? Então, vamos lá. São duas questões, mas as duas são bem interessantes. Então, vamos lá. Como eu disse para vocês, o Brasil é um país que, comparativamente, bom, até agora, pelo menos, talvez mude agora, mas o Brasil é um país que tem poucos inimigos no mundo. Então, nós não temos aquela listagem de sanções, retaliações que os Estados Unidos impõem desde a década de 60. Então, desde a década de 60, os Estados Unidos começaram a impor sanções contra Cuba que persistem até hoje. Tem uma história interessante, que foi Kennedy que assinou essas primeiras sanções contra Cuba, e na noite que ele assinou, ele mandou 2 assessores saírem por Washington e comprarem umas 10 caixas de charuto, porque até hoje não se vende charuto cubano nos Estados Unidos. Né? O Kennedy fumou os últimos. Então, depois você tem sanções contra o Irã, e é uma lista grande de países contra quem os Estados Unidos impõem sanções. No caso do Brasil, então são as sanções americanas, eu já volto nelas. No caso do Brasil, o Brasil praticamente não tem sanções unilaterais.
Já houve uma questão ou outra contra a África do Sul na época do apartheid, etc. Mas o Brasil, muito extraordinariamente, tem essas chamadas sanções unilaterais. O que o Brasil incorpora na sua legislação são as sanções do Conselho de Segurança da ONU. Então, o Conselho de Segurança aprova, por exemplo, como aquela norma que eu chamei a atenção, não se pode vender bens de luxo para a Coreia do Norte. Sanção aprovada pelo Conselho de Segurança, provavelmente para irritar lá a elite da Coreia do Norte. O Brasil, como é que isso acontece? Essa decisão do Conselho de Segurança é incorporada no Brasil por um decreto do presidente da República e regulamentado pela SESEX. Então, a SESEX regulamenta que para a Coreia do Norte não pode haver exportação de bens de luxo. Não pode haver exportação de armas para a Coreia. Não pode haver exportação de produtos químicos para o Iêmen. Essas são as sanções brasileiras. A SESEX não vai aprovar exportação para esses países se estiverem dentro da sanção. Qual é o problema? É que os Estados Unidos têm sanções muito mais amplas do que as sanções do Conselho de Segurança. É o caso do Irã e é o caso de Cuba. Então, para o Irã, por exemplo, o Brasil adota as sanções do Conselho de Segurança e não permite exportações de bens de urânio, por exemplo, relacionados com urânio, ou com energia nuclear, ou com armas, porque o Conselho de Segurança proibiu. Mas o Brasil não tem nada contra a exportação de milho para o Irã. Qual é o problema? É que, pelas sanções americanas, as sanções americanas atingem qualquer banco no mundo que faça operações com o Irã. E aí, mesmo que o exportador brasileiro não queira saber dos Estados Unidos, mesmo que ele consiga um navio que leve o frango, por exemplo, para o Irã, ele não consegue um banco que faça a operação. Porque os bancos brasileiros têm esse temor de sofrer uma sanção nos Estados Unidos. É assim que ocorre. E isso gera situações absurdas. Por quê? Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, um exportador, então para Cuba, no caso, um exportador de alimentos, está exportando alimentos para Cuba. Se for alimento ou remédio, ele pode ir no Departamento de Justiça americano e pedir uma licença especial para exportar para Cuba. Se for alimento ou remédio, eles autorizam. Chama o FAC, ou FAC, que é o Escritório para Sanções Comerciais. A FAC pode autorizar aquele exportador de frango a vender em Cuba. O exportador brasileiro de frango precisa achar um banco que se arrisque a fazer essa operação, que muitas vezes não consegue. Qual é a consequência disso? A consequência é que há 5, 6 anos atrás, o Brasil dominava o mercado de frangos de Cuba. Hoje, todo frango vendido em Cuba é americano, que foi quem colocou a sanção, porque eles conseguem a licença. Então, você gera, inclusive, situações absurdas de protecionismo por conta dessas sanções americanas, com as quais o Brasil não tem nada a ver. Então, é um pouco essa situação. E aí, claro, acaba prejudicando, por exemplo, exportação para outros países. O Irã chegou a ser o principal importador de frango brasileiro, hoje praticamente importa muito pouco, por conta dessas dificuldades. Esse caso, inclusive, do Irã, chegou ao STF o ano passado, porque o exportador do Paraná fez uma operação trazendo ureia do Irã e exportando alimento. E fez uma operação em euro, com um banco europeu, a princípio não tinha nada a ver com os Estados Unidos. Só o que aconteceu? Era o navio iraniano. Quando o navio iraniano chegou em Paranaguá, a Petrobras se recusou a abastecer o navio, por temor das sanções americanas. E esse caso foi para a Justiça Federal, foi para o TRF, acabou no Supremo. E aí o Toffoli, por liminar, mandou a Petrobras abastecer o navio. Mas o temor da Petrobras era justamente por ter ações no mercado americano que pudesse sofrer algum tipo de retaliação. Então, sanções é uma matéria bem interessante, inclusive. Bom, Pode falar. As regras do Banco Central, que disciplinam as movimentações de câmbio comercial, importação e exportação, estão sendo atualizadas e contemplando os novos canais de pagamento, como pagamento via operação PayPal ou outras operações tipicamente digitais? Essa é outra pergunta bem interessante. Então, vamos lá. O PayPal ele é um meio de pagamento.
Como você tem, inclusive, outras startups fintechs, né, que estão entrando nesse mercado e oferecendo, inclusive, operações mais rápidas. Mas ele é um meio de pagamento, ou seja, quando você faz uma remessa daqui mandando $1.000 para o PayPal para alguém nos Estados Unidos, aquela remessa envolve uma operação de câmbio. Você está pagando ali as taxas da operação de câmbio. Ela é uma operação comercial de câmbio por uma instituição de meio de pagamento autorizada, que é o PayPal, autorizada no Brasil e autorizada nos Estados Unidos, que é o PayPal. Essa aqui é a operação. Isto não elide as demais obrigações relacionadas à operação. O que quer dizer é o seguinte, até $3.000 você não tem nenhum problema, você precisa documentar. Acima disso precisa ser documentado. E mais, essa operação ela pode gerar também um débito tributário. Ou seja, nela, dependendo de como seja a operação, eu vou ter que entrar em alguns detalhes, mas, por exemplo, se ela é uma operação de importação e exportação, ela não tem IOF. Mas se ela é um pagamento de serviço no exterior, ela tem IOF e imposto retido da fonte. Pode ser retido da fonte. Então, você tem algumas coisas que estão sendo feitas que, na realidade, podem gerar, inclusive, um passivo tributário para o residente no Brasil. Na prática, Crepaldi, o que acontece? As operações são pequenas, a Receita Federal não vai quem mandou R$1.000 para pagar um hotel na França. Mas, teoricamente, ela gera um passivo tributário. Se essa for uma operação recorrente, isso pode gerar, e por uma pessoa jurídica, isso pode sim gerar um problema lá no futuro. Existe alguma vinculação ou diretriz do Banco Central que trata especificamente de export control? Existem as normas da SESEX, tá? E no caso do Banco Central, existem essas normas com e aí controlado pelo COAF, inclusive, desses chamados países não cooperantes. Mas, basicamente, todo o export control do Brasil é feito ou na SESEX ou pelos chamados órgãos anuentes. Exemplo de órgão anuente, o Exército. Você tem alguns produtos que, para exportação, ou você precisa de autorização do Exército. Você tem alguns setores, por exemplo, toda exportação na área de defesa, ela tem que ser autorizada não só pelo Ministério da Defesa, mas ela tem que ser autorizada, inclusive, pelo Itamaraty. Então, vai vender míssil para o Iêmen, que inclusive está proibido. A SESEX não vai deixar, o Itamaraty não vai aprovar e provavelmente o Ministério da Defesa não. Então, você tem esses controles dependendo de produtos e de setores. Você tem alguns produtos que dependem do chamado DFPC, que é o Departamento de Produtos Controlados do Exército, que parecem produtos químicos. Alguns que podem ser utilizados, inclusive, em tráfico de drogas, etc., também são controlados. Né? Então, o controle é centralizado, respondendo, o controle é centralizado na SESEX, mas pode haver intervenção de órgãos anuentes, desde o Ministério da Defesa até o COAF. As diretrizes, quem passa, então, são o GSEX, através do... Quem tem a competência é a CAMEX. CAMEX, né? A competência toda é da CAMEX, mas o controle pode ser normalmente delegado à SESEX, e em alguns casos, como é o caso de defesa, Itamaraty e Ministério da Defesa. Tá. Tem uma outra aqui. Em relação às operações de trade finance, em regra, se utiliza a utilização de legislação americana ou inglesa. Qual legislação, a seu ver, que melhor protege o que foi pactuado entre as partes? Tem algum caso de operação que deu errado e foi necessário buscar julgado nos Estados Unidos ou em outro país? Bom, sim, mas só responder. Então, o que acontece? Hoje, se você pegar todas as operações de trade finance, inclusive, por exemplo, de cobrança documentária, de carta de crédito, essa regulamentação hoje ela é consolidada pela Câmara de Comércio Internacional. A Câmara de Comércio Internacional, vocês sabem, é um órgão, uma entidade privada, é uma ONG, né, eu posso dizer, criada há mais de 100 anos atrás, tem sede em Paris, mas é uma entidade privada. É ela que define, por exemplo, os incoterms. O que é FOB, o que é CIF, o que é ex-works, é definido pela CCI. Da mesma forma, você tem lá o CP 600, que trata de carta de crédito. Quais são as responsabilidades, etc. Então, normalmente, na carta de crédito consta lá, aplica-se subsidiariamente, além das regras da carta de crédito, aplica-se subsidiariamente as regras do CP 600. Isso é a cláusula padrão.
E aí você remete para o CP 600, que é um longo conjunto de regras sobre a prática das cartas de crédito. Tá? Então, essa é a prática do comércio internacional hoje. A segunda pergunta é, tá, mas existe um local que proteja mais as regras pactuadas? Bom, a prática do comércio internacional é a arbitragem. E aí você tem jurisdições que dão maior validade para a arbitragem. Londres é muito tradicional, mas se você pegar, por exemplo, a prática americana de trade finance, de arbitrar trade finance, também tem muita jurisprudência importante com relação a trade finance. A outra pergunta relacionada é, mas dá problema? Sim, dá problema. Sempre dá problema. Então, e a gente brinca, né? Não dá para julgar o comércio internacional porque, pelo que chega nos nossos escritórios, porque normalmente é o que deu problema. É o que já deu problema. É o que deu problema. É a mesma coisa de você julgar o casamento pela vara de família. Né? Não é a regra. É o que deu problema. Então, acaba dando problema, claro. Como eu disse, esse caso da Líbia foi um caso. A gente tem vários casos na China, em que, apesar do contrato, o importador, por conta de uma variação de preço, quis parar a carga. Então, você tem várias situações que isso acontece. E aí você não tem uma câmara arbitral disponível, há uma desconfiança com relação ao judiciário de outro país. Então, as dificuldades acontecem e há risco no comércio internacional, em alguns casos, maior do que no comércio interno. Isso é natural. O papel do advogado é mitigar risco. E mitigar risco é isso, é você saber os instrumentos de pagamento, você conhecer as regras que são aplicáveis no comércio internacional, você reconhecer os foros em que onde a vontade das partes vai ser preservada, é você utilizar mecanismos inovadores de seguros, de customização, de garantias, de utilização de métodos de digitalização que possam mitigar o risco para o operador. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Ainda sobre a utilização dos novos meios de pagamento. Operações de exportação de mercadorias com pagamento via PayPal no valor de $25 mil seriam possíveis? Observação. Operação de exportação realizada dentro das regras e legislação aplicadas, via Siscomex, DUE, com registro e despacho de exportação. Então, vamos lá. Como eu disse, então você fez uma operação, uma importação de $25 mil. Eu vou pegar um exemplo qualquer. Quem fez a pergunta está querendo importar $25 mil de charutos da República Dominicana. Tá? Então, ele quer fazer a importação, fez a negociação com o exportador lá. Primeira coisa, para trazer isso para o Brasil, ele tem, inclusive, precisa até de certificado sanitário. Ele tem que ter, porque envolve tabaco, etc. Então, tem que ter certificado sanitário, ele tem que verificar se tudo está ok. E ele combinou com o exportador de que ele vai fazer a importação, ele vai fazer todo o registro, ou seja, o importador. Vai contratar o transportador, vai contratar o seguro de carga, vai fazer o desembaraço aduaneiro aqui, vai recolher todos os tributos dessa importação. Então, pressupondo que tudo isso está sendo feito. Então, nós não estamos discutindo a importação que foi feita toda dentro das regras. Aí ele tem que fazer o pagamento. Esse pagamento pode ser feito por remessa bancária, que é o usual. Pode ser feito até por cheque, que ninguém usa mais. Pode ser feito por vale postal, que também o valor vai ser acima do que aceita o vale postal. Ou pode ser feito por um outro método, meio de pagamento, inclusive PayPal. Então, ele pode ser feito, até porque para esse pagamento, uma vez realizado, não tem nada a ver com o recolhimento dos tributos que ele vai ter que fazer no desembaraço da mercadoria. Então, o meio de pagamento é a relação entre ele e o exportador lá. O problema é que vai ficar muito caro. Vai ficar muito caro. Essa importação vai dar prejuízo, a não ser que ele tenha uma margem de lucro muito grande. Porque o PayPal cobra caro, porque a taxa que vai ser cobrada pelo PayPal nessa operação é alta, porque a taxa de câmbio é ruim. Então, em termos de legalidade, desde que os requisitos da importação sejam cumpridos, em termos de legalidade, está tudo legal. Agora tem uma questão comercial que não vai valer a pena. Sem contar que o PayPal provavelmente
vai querer a documentação dessa exportação, ele tem que exigir a documentação de exportação, até para verificar se não há nenhum imposto subsistente ainda na operação. Tá. E no caso de exportação também é o mesmo método? Tanto Mesma coisa. Eu até conheço empresas pequenas, ou seja, empresas pequenas que estão, empresas de biquíni, que estão exportando biquíni, fazendo venda online e recebendo para o PayPal. Conheço a empresa prestadora, aí vale a pena, no setor de serviços é mais comum, inclusive. O sujeito está no Brasil, ele faz site no Brasil, tem clientes do mundo inteiro e recebe pelo PayPal. Né? Tem uma questão aí que é o seguinte, ele deveria declarar esses valores, né? E é outro problema. Porque muitas vezes esse exportador de serviço, principalmente o serviço, que é intangível, ele está fazendo site e vendendo para uma empresa nos Estados Unidos, a empresa dos Estados Unidos está pagando numa conta PayPal nos Estados Unidos. E, na realidade, ele teria que declarar esse valor no Brasil, pelo princípio da tributação universal, mas é um problema da tributação. Que teria que ser declarada aqui no Brasil, e se for acima, hoje mudou, né, o valor mensal, se ele estiver acima de $1 milhão no exterior, inclusive ele tem que registrar no Banco Central. Registro de capitais brasileiros no exterior. Tá. Tinha uma pergunta aqui que eu deixei passar, que foi uma das primeiras aqui, ó. É possível algum... Bom, não me lembro de ter te perguntado. É possível algum seguro de crédito com apenas um cliente no portfólio, como cliente? Isso existe? Em algum caso, em caso, né, o importador é uma empresa multinacional bastante importante. Ele consegue esse seguro? Consegue. Na verdade, nós botamos lá, são duas coisas. A primeira coisa é o que tipo de seguro se consegue. E às vezes tem que procurar, tá? Como eu disse, o mercado brasileiro de trade finance, em geral, ele é relativamente pouco desenvolvido quando você vê a infinidade de produtos no portfólio de um banco estrangeiro ou de uma seguradora estrangeira. Então, o Brasil ainda precisa caminhar, até porque o comércio internacional é uma parte menor do PIB brasileiro. Então, se explica de certa forma. Então, você precisa caminhar ainda a desenvolver produtos no Brasil. Agora, é possível você fazer, inclusive, um seguro de crédito para uma operação. Isso é muito comum, por exemplo, quando o Brasil exportava muito serviço de engenharia, você fazia para aquela operação especificamente. Ou então, a gente trabalha um pouco na área de defesa. Ou então, tem algumas operações na área de defesa que são operações muito complexas, operações muito customizadas, que normalmente é uma venda para um governo estrangeiro, de produtos que são sensíveis. Então, muitas vezes você faz o seguro de crédito só para aquela operação, inclusive. Se o importador for uma multinacional, como está sendo dito aí, provavelmente a seguro vai ficar muito barato, inclusive. O senhor tinha falado também sobre a questão de lavagem de dinheiro, que é uma grande preocupação aí, né? Essas moedas digitais, o senhor vê como algum empecilho aí para frente, pensando um pouco no futuro? Porque tem essa lei no Congresso, né? Que está travada lá até hoje. Bom, vamos lá. Vamos lá. Então, primeira coisa. Moedas digitais é uma novidade que está se expandindo muito rapidamente. O mercado ainda não se consolidou, né? Se nós nos juntarmos aqui, a gente pode criar uma moeda digital hoje. Então, e no caso do Brasil, você não tem uma regulamentação clara com relação à moeda digital. Então, é difícil dizer qual vai ser o futuro da moeda digital. É verdade que as moedas digitais trouxeram várias inovações interessantes no sistema. Aquilo que eu mencionei, tem vários bancos que estão usando blockchain para fazer, inclusive, a cadeia de pagamentos de uma operação de trade finance. Então, o blockchain tem sido uma tecnologia cada vez mais utilizada. Inclusive por grandes bancos, mas não usando o dólar ou euro, mas dentro de uma estrutura de blockchain. Essa é a grande novidade, provavelmente, para o trade finance no futuro. Com relação às moedas digitais, aí uma outra observação. Sim, estão sendo usadas para lavagem de dinheiro. A grande verdade é que a falta de controle permite a utilização para lavagem de dinheiro e ainda há uma certa estupefação das autoridades nacionais. Como vão tratar esse novo elemento? Então, você tem poucas legislações no mundo que reconhecem e regulamentam moedas digitais, e esse é um desafio para o legislador. Até porque a inovação nessa matéria é muito mais rápida do que a legislação. Maravilha. Tem outra aqui. Os bancos digitais são uma boa alternativa à baixa oferta de bancos no Brasil. O senhor acha que a sua participação deve crescer?
a participação dos bancos digitais, né, deve crescer futuramente ou sua quantidade está estagnada? Não, está crescendo. Então, vamos lá. O Banco Central, acho que adotou algumas medidas recentes muito interessantes tanto a modernização, mas no aumento da concorrência no Brasil. Um foi o PIX, que já vai entrar em vigor, e o outro é chamado Open Banking. Então, isso vai permitir um acesso de novos entrantes no mercado com serviços mais eficientes, mais baratos. Essa é a expectativa, e o Banco Central tem trabalhado muito nisso. É verdade que, e aí, claro, como qualquer negócio, alguns vão morrer, mas você tem alguns bancos digitais que são já verdadeiros unicórnios, já cresceram bastante. É bom lembrar que, pela complexidade do Trade Finance, você tem menos bancos atuando em Trade Finance. Então, você tem aí algumas corretoras que já viraram digitais, você tem algumas operações interessantes, principalmente para pequeno valor, para cartões de débito, para cartões no celular, etc. Tem coisas interessantes acontecendo. Mas uma operação de Trade Finance, por exemplo, uma carta de crédito, ela ainda envolve muito, não papel mais, mas ela envolve muita transmissão de dados entre instituições financeiras para ser efetivada. Isso deve evoluir no futuro, principalmente à medida que o comércio internacional se tornar mais importante no Brasil. Maravilha, então. Vamos ver se tem mais uma aqui. Não, acho que foi isso, então. Bom, queria agradecer a ilustre presença do senhor aqui com a gente, por ter aceito o nosso convite da comissão. Espero que a gente faça outras aí, que dê para fazer presencialmente em São Paulo, para a gente lotar aquele auditório da OAB lá. Agradecer a todos os participantes também que estiveram aqui presentes nessa noite com a gente. Dizer aqui que o certificado ficará pronto em até 60 dias, né? O pessoal que fez a inscrição no aplicativo do Simpla receberá o comprovante pelo e-mail. E dizer também que essa palestra vai ficar disponível no canal do YouTube da OAB, da Comissão de Cultura da OAB. Demora um pouquinho ali para subir, mas acho que dentro de 30 dias vai estar lá para quem quiser rever ou assistir aí, indicar para alguém. Doutor Barral, agradeço de coração. Vamos ver se a gente consegue fazer uma presencial em São Paulo aí o ano que vem, se Deus quiser, já com todo mundo vacinado, ou que passe que não chegue aqui a segunda onda, né? Porque as notícias que chegam da Europa não são muito boas, não. Com certeza. Obrigado pelo convite, um prazer, obrigado pelas perguntas também, todas muito interessantes, e fico à disposição. Eu acabei falando muito rápido, porque o volume de informação é muito grande, mas eventualmente a gente volta em algum tema mais específico que seja de interesse da comissão. Com certeza. Passado ali 3 opções, né, de palestra, eu falei, vamos fazer uma, depois a gente faz outras 2. Exatamente, eu fico à disposição e o ano que vem, devidamente vacinados, vamos nos encontrar em São Paulo. É isso aí. Então, uma boa noite a todos, muito obrigado e até o nosso próximo webinar aqui. Obrigado, boa noite. Boa noite.